Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur aqui falando. Bem pessoal, hoje a gente está na nossa quarta aula e nós vamos conversar um pouco sobre fertilização. A fertilização é um processo pelo qual a gente tem a formação de um novo indivíduo, que a gente vai chegar no estágio final, a formação de um novo indivíduo. E ela se dá a partir da fusão de dois gametas, no caso o gameta feminino, o ovócito, e o gameta masculino, o espermatozoide. E a fertilização, ela cumpre dois objetivos. Primeiro, a combinação de genes, que eles vêm derivados dos pais, né, o macho e a fêmea, ou no caso dos seres humanos, o homem e a mulher. E uma segunda função seria basicamente a reprodução, a produção de um novo indivíduo que vai ser resultante da fusão desses gametas. Então, a primeira função é a transmissão desses genes para essa nova progênie. E a segunda função é dar início a reações que ocorrem dentro do citoplasma daquele ovócito, né? E para que haja uma progressão dessa situação. Então, a gente vai falar mais detalhadamente durante a nossa aula, durante de todos esses processos. E esses processos, basicamente, são quatro: o contato e o reconhecimento, a regulação da entrada do espermatozoide no ovo, a fusão do material genético entre o ovo e o espermatozoide, e a ativação e o metabolismo para dar início ao desenvolvimento do ovo e a geração do novo indivíduo. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre as estruturas dos gametas. A gente sabe que para haver um desenvolvimento do futuro embrião e depois do feto, a gente vai ter um diálogo muito intenso para o desenvolvimento e a ativação do metabolismo tanto do espermatozoide quanto do ovócito. Então, tanto o ovócito estimula o espermatozoide para que ele amadureça e consiga realizar a fusão com o próprio ovócito, quanto o espermatozoide tem que ativar, ou vai conseguir amadurecer e ativar o metabolismo do ovócito. E a gente sabe que essas duas estruturas, tanto o ovócito quanto o espermatozoide, são células extremamente especializadas. E a gente vai ver mais adiante cada uma delas em específico. Os espermatozoides, eles são os gametas do sexo masculino, ou dos machos. Enfim, o espermatozoide ele foi descoberto em 1670, mas só depois de mais ou menos uns 140, quase 200 anos, ele foi realmente estudado mais profundamente. E foi descoberto que ele era produzido nos testículos, por volta de 1840. Mas acreditava-se que ele não tinha um contato ele não se fundia com o ovócito. E sim, ele exercia uma função como se fosse magnética entre ele e o ovócito. E ele excitava esse ovócito para que pudesse haver a geração de um novo indivíduo. Contudo, o von Baer, aquele que a gente estudou nas aulas anteriores, ele demonstrou que era possível, ou que acontecia uma fusão do espermatozoide com o ovócito. Isso por volta de 1847. Falando um pouco sobre a anatomia do espermatozoide, o espermatozoide é uma célula que é haploide, né? Possui um núcleo haploide, ele possui um sistema de propulsão, que a gente vai ver, que é o flagelo, e ele possui um sistema enzimático, que a gente vai ver, que é a região acrossômica. Então, nessa imagem que a gente está vendo agora, aqui, a gente vai ver o desenvolvimento desse espermatozoide. Então, a gente está vendo que, observando a imagem da esquerda para a direita,
nós observamos que a gente tem uma célula com estrutura nuclear e com um citoplasma bem definido, né? Só que com o passar da imagem, essa figura vai perdendo o citoplasma, vai diminuindo o citoplasma, esse citoplasma vai sendo reduzido. Como eu estava falando, o citoplasma vai sendo reduzido e as organelas vão se organizando. Então, o complexo de Golgi ele vai migrando para a região do acrossomo, para formar a região acrossômica, a vesícula acrossômica. Os centríolos eles vão ficando próximo à peça intermediária junto com as mitocôndrias. Esses centríolos darão origem ao flagelo, que propulsionará o movimento desse flagelo. E se a gente observar na imagem que está mais abaixo, nós observamos toda a anatomia do espermatozoide, onde observamos a vesícula acrossômica, que seria uma modificação do complexo de Golgi. Observamos que o núcleo ele se condensou e ficou nessa região da cabeça. Tá? Vemos o centríolo, que deu origem à cauda. Observamos várias mitocôndrias próximo a esta região do flagelo, né? O centríolo dá origem ao flagelo. E essas mitocôndrias elas darão basicamente energia para que essa cauda, esse flagelo, ele consiga se movimentar. Falando um pouco mais detalhado sobre o acrossomo ou processo acrossômico, ele fica na região da cabeça, né? E ele vai ter uma função, vamos pensar assim, de digestão ou de digerir mesmo, né? As camadas mais externas do ovócito. Em algumas espécies, a gente vê que nessa vesícula acrossômica, a gente consegue observar proteínas globulares, actinas globulares, que se situam no núcleo da vesícula. E essas proteínas elas vão ajudar a estender o processo acrossômico em forma de dedo do espermatozoide durante os estágios iniciais da fertilização. E essa vesícula acrossômica, junto com o núcleo, vão formar a cabeça do espermatozoide. Passando para a gente falar um pouco mais aprofundado sobre a peça intermediária, nós vamos ver lá os centríolos, as mitocôndrias e o início do flagelo. Em um formato normal, os espermatozoides vão apresentar apenas um flagelo, em formato normal. Mas, eventualmente, alguns espermatozoides podem vir com algumas falhas, com alguns defeitos. Então, eles podem apresentar-se como medusas, com várias caudas, ou com 2 caudas, ou com 3 caudas. Isso é possível, tá certo? E a função dessa cauda, nesse flagelo, no caso, é fazer a propulsão do espermatozoide. O flagelo vai fazer a propulsão do espermatozoide. E a parte que vai fazer, que é mais responsável por essa propulsão, é chamada de axonema. Esse axonema é uma estrutura formada por microtúbulos que saem da base do centríolo do espermatozoide. E esses microtúbulos eles são feitos basicamente de dímeros de tubulina. Além da tubulina, que vai funcionar para propulsão, vai ajudar na propulsão do espermatozoide, nós temos uma outra proteína que também vai ajudar, que é a dineína. A dineína é uma ATPase, ela hidrolisa o ATP, que está disponível na região, convertendo em energia química e liberando energia mecânica e ajudando a propulsionar o espermatozoide. A energia necessária para que o espermatozoide ele venha a
venha a ter a sua propulsão, a sua energia necessária, ela vem da peça intermediária, das mitocôndrias que estão presentes na peça intermediária. Então, os mamíferos, eles têm várias mitocôndrias, né? E a gente sabe que essas mitocôndrias, durante o processo de fusão do núcleo masculino, do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, elas são perdidas. No entanto, eventualmente, de uma forma muito rara, algumas dessas mitocôndrias paternas que a gente fala, né, elas podem resistir. Normalmente a gente fala que as mitocôndrias dos indivíduos, num teste de DNA, elas são apenas, o DNA mitocondrial é apenas materno. Mas já foi observado o DNA mitocondrial paterno em indivíduos também. Se sabe também que nos mamíferos, o desenvolvimento do espermatozoide nos testículos não os deixa pronto 100% para já ele fecundar o oócito e já sair um embrião pronto. Ele precisa ainda de passar por um processo de amadurecimento, de um processo que nós chamamos de capacitação. Nós vamos ver um pouco mais para frente a respeito sobre esse processo de capacitação. Mas esse processo de capacitação, ele é adquirido durante o momento, ou vamos pensar assim, do ato sexual, e ele demora um pouco até conseguir chegar a unir esses pronúcleos. Então, o processo de capacitação, ele é muito importante para realizar a função, uma vez que o pronúcleo masculino, ele ainda não está totalmente pronto, o espermatozoide, na realidade, ele não está totalmente pronto assim que sai dos testículos para a fusão com o gameta feminino. Um pouco sobre os ovócitos. Os ovócitos, eles são estruturas bem diferentes do espermatozoide, né? Como nós vamos ver aqui na figura ao lado, eles realmente dão uma ideia, uma lembrança daquele ovo que a gente frequentemente costuma comer, né? Se a gente observa bem direitinho no ovo que a gente costuma comer, tem essa região arredondada, aqui bem destacada, que é o pronúcleo feminino, né, que a gente vai chamar, que é a região nuclear, onde fica o material genético. E temos o citoplasma, que ele vai estar rico em proteínas, vitelo, enfim. E temos essa camada gelatinosa aqui, e temos o envelope. Tá? E o desenvolvimento do ovócito, ou do ovo, né, que o ovócito, a gente chama de ovócito, ou chama de ovo, mas o ovo é o ovócito maduro. Então, o desenvolvimento do ovócito, ele segue uma ideia bem diferente do espermatozoide. Se a gente lembrar, como a gente viu no tópico anterior, o espermatozoide, durante seu desenvolvimento, ele vai perdendo uma boa parte do seu citoplasma. Ele vai perdendo grande parte do seu citoplasma. A gente vê que aquele complexo de Golgi ele vai se diferenciando e vai se formando a região acrossômica. A gente vê que os centríolos vão se diferenciando para formar o flagelo. A gente vê a formação das mitocôndrias na região intermediária. E aqui, e lá a gente observa que o citoplasma ele desaparece, né? A gente fica com um núcleo condensado e o citoplasma desaparece. Aqui é justamente o contrário. O que vai acontecer? A gente vai ter um citoplasma que vai acumular bastante proteína, bastante vitelo. Por quê? Porque a necessidade energética desse embrião vai ser grande. E a necessidade energética desse embrião vai ser suprida justamente por essa carga proteica, essa carga de vitelo que tem nesse ovócito. Então, ao invés de eliminar esse citoplasma, ele aumenta a quantidade aumenta o tamanho com um número maior de proteínas e um número maior de vitelo. Mas a gente poderia se perguntar, mas professor,
O ovócito aparentemente é bem maior do que o espermatozoide, realmente. Se a gente for pegar celularmente, o ovócito é bem maior do que o espermatozoide. Só que no núcleo do espermatozoide e no núcleo do ovócito, eles possuem um material genético haploide. Então é importante a gente salientar isso e deixar isso bem claro. Então no núcleo e no citoplasma dos ovócitos, a gente tem diversas estruturas que a gente vai estudar a seguir, que são bastante importantes. Nós podemos observar que no citoplasma e no núcleo, a gente tem uma grande quantidade de proteínas nutritivas, como a gente já estava falando. Então, as células embrionárias, elas vão se nutrir basicamente logo no início, né? Elas vão se nutrir basicamente dos aminoácidos, das proteínas, do vitelo que está dentro do ovócito. Então, esse vitelo, ele não é produzido, geralmente não é produzido na célula, no ovócito, e sim em outros órgãos, como o fígado, e é transportado através do sangue materno até o ovócito, quando ele está em fase de maturação. Nós temos também a presença de bastante RNA transportador e ribossomos. Durante o desenvolvimento do embrião e posteriormente do feto, os ribossomos eles serão muito importantes, porque eles darão origem à síntese proteica, e a gente vai ter uma síntese proteica muito intensa para a formação das estruturas do embrião. Então, a síntese proteica ela é realizada por ribossomos e por esse RNA transportador que existem nesse ovócito. A gente também sabe que o RNA mensageiro ele está presente em grande quantidade dentro do ovócito. O ovócito ele não acumula apenas só proteínas, não. Esses RNA mensageiros que estão dentro do ovócito, eles vão servir para codificar as proteínas para o desenvolvimento nos estágios iniciais. Nós também temos fatores morfogenéticos que estão presentes dentro do ovo. E esses fatores morfogenéticos eles vão direcionar as células desse ovócito, no caso do embrião, a se transformarem em tipos celulares que vão estar aí e vão se transformar em diversos tipos celulares que vamos ver no embrião. Além do mais, nós temos os químicos de proteção. Então, por não poder fugir de predadores ou não poder se movimentar muito dentro do útero ou das trompas, dependendo, ou até mesmo de onde ele esteja, o embrião desenvolveu, na realidade o ovócito desenvolveu diversas situações, diversas substâncias químicas que fazem a sua proteção para que predadores não consigam destruí-los. Alguns ovos eles conseguem ter filtros ultravioletas e enzimas de reparo para DNA, enfim, vários fatores químicos que protegem esse ovo contra a ação de, vamos pensar assim, de predadores. Como a gente está observando nesse ovo de ouriço do mar, a gente tem um núcleo, uma região nuclear, o pronúcleo feminino, como está indicando na figura, e se a gente observar, ele é uma área bem destacada. E esse núcleo grande, ele varia muito a sua época de desenvolvimento. Então, em alguns indivíduos, o que acontece? Esse ovócito primário, essa parte dentro, ela já é uma carga haploide. Então, no ovócito primário, ela já é uma carga haploide. Então, nesses primeiros indivíduos, como os anelídeos, os vermes, eles já são cargas haploides. Mas em outras espécies de vermes e nos mamíferos, o ovo ainda quando é ovo, vamos pensar assim, ainda não houve fecundação,
ele ainda se encontra na metáfase 2, ele ainda encontra-se com 2 cromossomos da mãe. Ele ainda é diploide. E a partir do momento em que ele começa a ser ativado, o do espermatozoide, antes de entrar, ele começa a realizar as divisões mitóticas, como a gente está vendo na terceira figura. Então, em alguns nos anfíbios, nos mamíferos e em alguns vermes, a metáfase 2, ela começa, a metáfase 2 da meiose, ela inicia-se logo antes da entrada do espermatozoide. E nessas espécies, nos estágios finais da meiose, no ovo, elas terão essas áreas, esse material haploide, na realidade era diploide, ficou haploide, ele será completado com material nuclear do espermatozoide, do pronúcleo masculino, que já vai estar dentro do citoplasma do ovócito. Falando um pouco mais sobre a membrana celular e o envelope extracelular, falando um pouco sobre a membrana e o envelope extracelular, como nós podemos observar nessa imagem, nós temos uma membrana que recobre toda a região do citoplasma, ela delimita todo o citoplasma, e essa membrana, ela tem a função de regular a entrada de íons específicos, a entrada de íons, a entrada de espermatozoide. E a gente também tem uma outra, não podemos chamar de membrana mesmo, né? Mas é como se fosse uma capa fibrosa ao redor do ovo, que ela fica envolvida, e normalmente a gente chama ela de envelope vitelínico. A gente vai ver nessa imagem aqui a membrana do ovo, a gente vê onde tem a seta do lado direito, que temos a membrana bem destacada, e em seguida nós podemos observar uma imagem onde a gente vai ver o envelope vitelínico bem marcado também. Esse envelope vitelínico, ele contém várias glicoproteínas, e ele é essencial para a ligação espécie específica do espermatozoide. Então, quando a gente está falando de invertebrados, quando as fecundações são externas, por exemplo, o ouriço do mar, existem diversas espécies. Então, a fecundação é espécie específica. Então, a gente não tem como definir de forma direta qual espermatozoide é de quem. Então, esse envelope vitelínico, ele meio que seleciona os espermatozoides para que o espermatozoide da espécie A não tente fecundar a espécie B. E ainda existe uma cobertura gelatinosa em muitos ovos, que é por fora do envelope vitelínico, que a gente já viu anteriormente. A gente vai ver uma cobertura gelatinosa, que é uma malha de glicoproteína, que é usada geralmente para atrair e ativar o espermatozoide. Então, os ovos, esse oócito é uma célula especializada em receber o espermatozoide e começar o desenvolvimento dele. Logo abaixo dessa membrana celular vai estar a região do citoplasma. A gente vai ter uma área um pouquinho diferenciada do citoplasma, que a gente chama de região do córtex. Ela é uma região meio gelatinosa, como essa região que a gente está vendo nessa imagem. Tá? Então, é uma região é uma região gelatinosa, só que ela é um pouco mais rígida. Por quê? Porque ela é cheia de actina globular. E durante a fertilização, essas moléculas de actina, elas começam a se polimerizar e elas começam a formar cabos bem longos. E esses cabos são microfilamentos
que vão ser utilizados para a divisão celular. Esses cabos, eles são bem importantes para a divisão, como a gente estava falando, e eles também são utilizados para estender a superfície do ovo em pequenas projeções, chamados microvilosidades. Essas que vocês estão vendo bem marcadas na imagem, na região acima. A função dessas microvilosidades é facilitar a entrada do espermatozoide dentro do citoplasma do ovo. Nessa região cortical, a gente também vai ver como a gente está vendo aí na imagem, essa figura, essa estrutura meio em forma circular, que são os grânulos corticais. Esses grânulos corticais, eles são derivados do complexo de Golgi. E talvez lembre para vocês a ideia do acrossomo. Lembra que o acrossomo ele é proveniente do complexo de Golgi. E qual é a função do acrossomo lá no espermatozoide? Fazer a digestão vamos dizer assim, da membrana celular do ovo, né, no caso, para facilitar a fecundação e a entrada do material, o material genético do espermatozoide. Nesse caso aqui, a ideia desse grânulo cortical é justamente fazer uma digestão. Mas só que essa digestão, ela tem como objetivo inibir uma poliespermia. O que seria isso, professor? Uma poliespermia, a gente vai ver também alguns outros tipos de bloqueio, como bloqueio lento, bloqueio rápido, mas esse grânulo cortical, ele vai liberar enzimas, mucopolissacarídeos, glicoproteínas, proteína como hialina, e eles vão impedir que o espermatozoide, eles vão fazer meio que uma digestão dos espermatozoides que, porventura, se entrar 2, 3 espermatozoides, para que haja a fecundação, a fusão dos núcleos, né? Então, para que não haja a fusão, a entrada de mais espermatozoides, para que não haja poliespermia, esse grânulo cortical, junto com as glicoproteínas e as hialinas, eles vão destruir esses outros espermatozoides para evitar a poliespermia. Além disso, essa substância hialina e as glicoproteínas, que também são substâncias adesivas, elas vão ajudar muito o embrião na parte inicial, porque elas fornecem um suporte para os blastômeros começarem a fazer as clivagens iniciais. Toda essa situação que a gente está vendo, ela é aplicada basicamente para invertebrados. Essa situação que a gente está observando é para ouriço do mar. Esse ovo que a gente observou é de ouriço do mar. Já em mamíferos, a situação é um pouquinho diferente. A região extracelular, o envelope extracelular, é uma matriz espessa que normalmente a gente vai chamar de quê? Zona pelúcida. Então a gente vai ver direitinho aqui, ó. A gente vai ver a zona pelúcida, como a gente está vendo aqui. Aqui é um ovócito. Então a gente tem a zona pelúcida na região mais externa. Vocês observam que ela é um envelope e ele é bem mais espesso. E também nos ovos dos mamíferos, a gente vai observar uma camada de células chamada cúmulos. Então, essa região mais externa é chamada de cúmulos, que é constituída por células foliculares, que tem o objetivo de nutrir o ovo durante a liberação dele do ovário. Então, os espermatozoides dos mamíferos, eles têm uma certa dificuldade, eles têm que ultrapassar um bocado de células para conseguir fertilizar o ovo. Então, a camada mais íntima das células do cúmulos que é imediatamente adjacente. A zona pelúcida é chamada de corona radiata.
Nós podemos nos perguntar, como é que acontece o reconhecimento do espermatozoide no ovo? Como é que funciona isso? Bem, se a gente for observar direitinho, acontece uma série de fenômenos que a gente traz resumidamente aqui nessa imagem. A gente vai ver mais situações de fertilização, que a gente vai ver tanto fertilização interna quanto externa nos próximos slides. Mas a primeira situação que ocorre, se a gente for ver lá no início da figurinha, na parte superior da figurinha, no número 1, a gente vai ver que o espermatozoide ele vai entrar em contato com aquela camada gelatinosa que a gente... Lembram que a gente falou? Aquela camada gelatinosa que existe no ovócito, normalmente no ovócito de invertebrados. Essa camada, vocês lembram da função dela? A função dessa camada é a quimiotaxia e a ativação desse espermatozoide. Então, essa primeira fase, a gente conhece ela como quimiotaxia ou quimioatração do espermatozoide por moléculas que estão na região que são secretadas por esse ovo. Logo em seguida, a gente vai ver a figurinha no número 2 e número 3, que é o subsequente, que a gente vai ver que vai acontecer aquela reação acrossômica, que é a liberação vai acontecer a reação acrossômica e a liberação das enzimas digestivas que vão digerir essa camada gelatinosa para que o espermatozoide consiga penetrar chegar próximo ou penetrar no citoplasma. Então a gente vai ver a exocitose da vesícula acrossômica e a liberação das enzimas, e logo em seguida a gente vai ver a ligação do espermatozoide com a matriz celular no envelope vitelínico ou na zona pelúcida. Isso vai depender das espécies que a gente está lidando. No caso de mamíferos, vamos ter zona pelúcida. No caso de invertebrados, vamos ter esse envelope vitelínico mais fininho.